Olá, vou demonstrar para vocês agora como está funcionando o sistema de home care na área do gestor. Então, o gestor tem várias atribuições, tem vários controles que podem ser feitos pelo gestor e todo o funcionamento da área do colaborador, tanto quanto da área do paciente, elas dependem do gestor ter feito todas as devidas configurações e lançamentos aqui para que sejam geradas aí as devidas escalas e com base nessas escalas os registros posteriores de entrada e saída dos colaboradores, os cálculos de horas e etc. Então a gente tem um site, né, para você facilitar aqui o acesso à área do gestor. Aqui na área do gestor você pode informar o seu usuário e sua senha, né, que foram fornecidos aí junto com o sistema. Acessar. Então, primeiramente aqui, né, o que é de suma importância? Os cadastros. Então, a gente pode cadastrar novos gestores, novos colaboradores, pacientes e responsáveis, né? O que cada um disso, o que cada um significa, né? Gestores são novos acessos com permissão para acessar esta tela de configuração, que tenham todos esses acessos. Os pacientes são o paciente em si, né, a pessoa que vai receber o tratamento, o atendimento, os colaboradores, que são os enfermeiros aí capacitados para cuidar de cada paciente, os responsáveis, que geralmente são aí os familiares desses pacientes, que vão poder ter posterior acesso ao sistema de pacientes para ver o que foi feito, o que está sendo, os procedimentos que estão sendo executados ali diariamente com esse familiar. Bom, após esses cadastros, né, o gestor efetuar o cadastro dos colaboradores, que são aí os enfermeiros, ou outros profissionais, né, como fonoaudiólogo, ou outros profissionais que fazem os atendimentos aí domiciliares. A gente tem como cadastrar também os valores dos colaboradores, que é com base nesse valor de colaborador que vão ser gerados posteriormente também os cálculos das horas trabalhadas com base nesse valor. Da mesma forma que a gente tem os valores dos colaboradores, a gente também tem os valores das assistências, né? Então aqui seriam dois valores, um que é o valor que é pago pela home care para o enfermeiro, e o outro valor é o valor que é recebido da empresa de home care pelos pacientes, pelos contratantes ali do serviço. Então aqui a gente tem vários, né, cadastros. O cadastro de pagamento é uma opção, uma possibilidade que a empresa tem de, após efetuar o pagamento para um dos colaboradores, anexar o recibo aqui, e na área do colaborador, o colaborador tem como ter acesso aos valores e aos recibos. Facilita isso no caso da contratação PJ para fazer a declaração do imposto de renda anualmente. Então ele consegue tirar um extrato anual lá, ou mensal, ou por período, e ele consegue ver qual foi o total de valor, né, que ele recebeu por essa empresa aí ao longo dos períodos trabalhados. A prescrição médica, então o gestor também consegue criar, né, a tabela de prescrição médica de acordo com o paciente. Então, para cada paciente cadastrado, você consegue ir lá e cadastrar uma prescrição médica, né, que seriam a lista ali de ações, aferições e medicamentos a serem ministrados aí ao longo do dia para cada paciente. Então essa lista fica disponível depois para que os colaboradores tenham acesso a essa listagem lá na área deles, para eles poderem informar se essa medicação foi ministrada ou não, enfim, né, ele tem lá uma área que ele consegue fazer essas informações. Então, basicamente aqui, né, para que o sistema funcione corretamente, a gente precisa ter todos esses cadastros bem feitinho, bem desenvolvidos. E os contratos propriamente ditos, que são através deles, né, através do contrato, que você consegue gerar a escala, que você consegue vincular aí dentro do contrato o paciente, os responsáveis, e você consegue inclusive gerar o contrato para impressão. Mas aqui em cima, né, na parte We Home Care, a gente tem aqui
algumas possibilidades, né? A primeira delas é o ajuste de ponto. Então, na área do colaborador, supondo que ele não tenha registrado a entrada ou a saída dele nos horários pré-definidos, ele tenha esquecido, ou ele tenha cometido algum erro na hora de registrar esse horário, ele pode solicitar um ajuste. E aqui em ajuste de ponto nós temos, né, como gestores, a possibilidade de estar autorizando, né, ou melhor, aprovando essa solicitação que foi efetuada. Aqui também é possível que eu, como gestor, insira um horário ou um registro para um colaborador, caso exista essa necessidade, tá? Mas de um modo geral, né, ou via de regra, o mais comum é que o colaborador solicite o ajuste e o gestor aprove esse ajuste, tá? Desde que aquele ajuste esteja coerente. O gestor também pode recusar um ajuste de ponto se ele entender que aquele ajuste não deve ser realizado. Este vínculo de colaboradores, para que ele serve? Como a gente tem um contrato, no contrato nós temos um paciente e é muito comum que os mesmos colaboradores vão fazer o atendimento deste contrato. Então, aqui em vincular colaboradores é onde você tem a possibilidade de vincular a um paciente, né, quais são os colaboradores que vão atendê-lo. E com base nesses vínculos, a gente consegue gerar uma escala já com esses dados pré-definidos. Então, quando a gente gerar a escala, além da gente gerar a escala dos colaboradores com os horários já definidos no cadastro dos colaboradores que eles vão atender por si só ali, né, que, inclusive dentro do contrato, a gente já consegue gerar aqui esse vínculo de qual colaborador vai atender quais dias, né, os dias pares ou ímpares, em quais pacientes. E aí, com essa informação já pré-definida, a gente consegue fazer a geração da escala. Então, quando eu gero a escala, eu vou pegar, toda a escala vai ser gerada com base no contrato. Então, no contrato, você informa o paciente, os responsáveis e os dias que foram contratados, né? Os dias e períodos que foram contratados por esse paciente. E no vínculo de colaboradores, você vai vincular dentro desse contrato, né, os dias, dentro dos dias que estão disponíveis nos contratos, os colaboradores que vão fazer os atendimentos nesses dias e períodos. Quando eu faço a geração da escala, ele pega todas essas informações que já estão contidas tanto lá no contrato quanto no vínculo de colaboradores e faz a geração de toda a escala do mês. Então, quando a gente vai gerar a escala, a gente gera a escala do mês. Se eu estou no mês de agosto, quando eu faço a geração da escala, ela gera a escala do mês de agosto. Existe a possibilidade de gerar a escala de um mês futuro, né? Então, eu estou finalizando o mês de agosto, já estou com todos os dados preparados para gerar o mês de setembro, então eu já posso selecionar o mês de setembro e gerar essa escala também. É possível que você consiga antecipar a geração da escala. Aqui dentro da geração da escala também temos uma opção de atualização de uma escala por paciente. Então, supondo que a gente tenha vários pacientes, né, eu posso selecionar um paciente e alterar de um período adiante os colaboradores que estarão dispostos neste paciente. Porque o que pode acontecer ao longo do período, aí durante, né, o percurso, aí no meio do mês ou alguns dias após o início do mês, a gente já tinha feito o vínculo, já tinha gerado a escala, mas eu tive que fazer substituição de um colaborador que fazia o atendimento no período diurno, no período noturno, enfim. E aí, nesse caso, também tem a opção de fazer uma atualização de escala. Nessa atualização de escala, você vai alterar o vínculo, né, que já existia do colaborador. Você pode vir aqui em vincular colaborador, fazer essa alteração, ou aqui dentro de gerar escala, na própria atualização, você seleciona o paciente, ele vai trazer os vínculos de colaboradores que estão nesse paciente e você consegue fazer essa alteração e a atualização. Então você faz
uma atualização para aquele paciente específico. A partir dessa data, ele vai trocar até o final do mês o colaborador que estava, né, responsável pelo paciente ali naquele horário, ele vai fazer essa substituição. Em manutenção de escala, nós temos a possibilidade de fazer ajustes, né, alterações ou inclusões em uma escala de forma manual. Então, você já, a partir do momento que você gerou a escala, você tem todos os dados do mês, né, todos os pacientes dentro de cada data, quais são os colaboradores que vai atender cada paciente, e você consegue fazer em manutenção de escala adequações manuais. Então, por exemplo, se você quiser adicionar mais um colaborador em uma determinada data, se você quiser remover, se você quiser adicionar, de repente você fez um adiantamento, né, ou você pagou um colaborador por dia, ali dentro de manutenção de escalas, você consegue inserir esse tipo de informação, tá? Inserir mais um profissional em uma escala, remover um profissional de uma escala, você consegue alterar o colaborador que está na escala, você consegue marcar que aquela data já foi paga, né, como um adiantamento, enfim, tem uma série de possibilidades a serem feitas aqui na manutenção de escalas. E aqui em vendas avulsas, né, a gente chamou de vendas avulsas algumas possibilidades, né, que existem dentro do trabalho de home care, que seria, por exemplo, a contratação que não seja feita por hora e sim por valor. Por exemplo, um paciente contratou um banho, um paciente contratou alguma aplicação ou algum serviço fechado ali que é combinado um valor com antecedência. Então, você pode fazer esses lançamentos aqui em venda avulsa, e nesses lançamentos de venda avulsa você pode vincular um paciente, né, já pré-existente, ou cadastrar um novo, e você pode inserir o colaborador que fez, né, a aferição ou que fez o banho, e o pagamento vai ser gerado junto com os relatórios de pagamento dos colaboradores. Então, por fim, aqui para finalizar, a gente tem alguns relatórios, né? Os relatórios de horas trabalhadas a pagar, que você vai tirar o período. Então, por exemplo, eu vou fechar o mês de agosto, vou fechar o mês de julho. Se eu vou fechar o mês de julho, eu tiro o período de julho no relatório, e aí ele vai trazer a quantidade de horas trabalhadas pelo colaborador e vai totalizar o valor que tem que ser pago com base no valor que é acordado, né? Lembrando que o valor ele é acordado, né? Ele é cadastrado aqui por período. Então, por exemplo, o período do dia, o período da noite, e aí com base no valor do período a gente calcula a quantidade de horas e gera o valor a ser pago. Aqui em pagamentos você consegue fazer o cadastro do valor que foi pago para cada colaborador e também consegue inserir o recibo de pagamento, se foi feito por Pix, né? Ou se você quiser tirar uma foto de um recibo assinado pelo colaborador e vincular aqui. E na área do colaborador, depois ele tem acesso a esse recibo e aos valores recebidos. Se você contrata através de e-mail, facilita posteriormente para esses colaboradores terem aí os valores que eles receberam ao longo do ano para eles declararem o MEI deles. Aqui em relatório de escala você consegue tirar um relatório de como está organizada a escala, né? Você consegue ver a escala, né, como um todo ali, os colaboradores que estão alocados em cada casa. Os dados bancários para facilitar a opção de pagamento. Então, em dados bancários é um relatório que vai mostrar os colaboradores que você tem cadastrados e a forma de pagamento que você tem cadastrado desse colaborador. Então, tem alguns dados pessoais dos colaboradores aqui. Você tem um relatório de prescrição médica que você consegue visualizar a prescrição médica por paciente e quais foram as medicações que os colaboradores aferiram. Então, é possível você ver nesse relatório, né, toda a movimentação da prescrição que você cadastrou aqui, né, previamente. Então, você cadastrou a prescrição para cada paciente, os seus colaboradores lançaram a prescrição e aqui você consegue acompanhar os lançamentos da prescrição feita pelos colaboradores. E o relatório de enfermagem, que é o diário de enfermagem, que você consegue também analisar, basicamente ali o diário de bordo de enfermagem, que são
os estados em que o paciente estava, o estado que ele se apresentou, se ele estava sonolento, se ele não estava sonolento. Então tem uma infinidade lá de possibilidades, e aqui você consegue acompanhar por paciente, né, o que foi feito durante os períodos para esses pacientes. Então este aqui, né, é um resumão de tudo que o sistema Home Care está fazendo até o momento, né? Essa é a parte de administração, né? A gente também tem a parte onde os colaboradores conseguem fazer os lançamentos da prescrição, do registro de entrada e saída, e eles também conseguem fazer o registro dos diários, né? Então, basicamente é isso. A gente pode ir eventualmente gravando vídeos mostrando cada item, explicando cada item, né, mais a fundo, mas isso é uma visão geral de como o sistema funciona e tudo que o sistema tem para oferecer atualmente.